Olá, criança. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai fazer uma revisão para nossa AV, tá? São alguns exercícios que eu selecionei e a gente vai resolver algumas questões hoje, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Esses exercícios, eles não estão no livro de vocês, nem em nenhuma listagem que eu coloquei na internet. Dá uma olhada no slide, tenta fazer, depois corrige junto comigo, tá? É uma maneira legal de vocês estudarem, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, ó. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas. A afirmativa falsa ele quer então a errada, tá? Cuidado com esse tipo de questão. Vamos lá. Na letra A, dois átomos neutros, se ele disse para mim que o átomo está neutro, ele está me dizendo que o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Isso é um átomo neutro. A gente fala que é estado fundamental. O átomo está no seu estado fundamental. Então, dois átomos nêutrons com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. O que é número atômico? Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, tu tem que saber os sinônimos, tá? Dois átomos nêutrons, quando prótons e elétrons são iguais, é porque o número atômico, que é o número de prótons, tem o mesmo número de elétrons. Então, a letra A está correta, ele quer a errada, a falsa. Letra B. Um ânion com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons. Vamos organizar a questão. Eu tenho um ânion qualquer, ele não me falou qual é, tá? Eu sei que ele é um ânion. E ele tem 52 elétrons. Então aqui, o número de elétrons no ladinho, vou anotar. 52 elétrons. Quando ele me diz que é ânion, quer dizer que ele ganhou elétron. Então aqui, o número de elétrons aumentou. Um ânion com 52 elétrons de número de massa 116 tem 64 nêutrons. Vamos precisar da fórmula. Massa é igual a P mais N. E aí, o número de massa aqui, ele me deu 116. Então, eu vou só substituir na fórmula. 116 vai ser igual ao número de prótons, que é o que eu vou descobrir, mais nêutrons, que são 64. Jogando 64 para cá, eu vou ver que o número de prótons vai ser 116 menos 64. E isso vai me dar exatamente 52 prótons. E aí o que acontece? Essa afirmativa está errada, porque se é um ânion, quer dizer que ele ganhou elétron e ficou com 52. No seu estado fundamental, ele vai ter menos que 52. Então, a afirmativa está falsa. O número de prótons dele é 52. E o número de elétrons também é 52. Então, aqui, ele não pode ser um ânion. Ele deveria estar no seu estado fundamental. Então, não vai ser um ânion. Vai ser um elemento no seu estado fundamental. Por isso que é a letra B. Vamos ver o restante. Um átomo neutro, falou que é neutro, falou que prótons e elétrons são iguais. Um átomo neutro com 31 elétrons tem um número atômico igual a 31. Correto. 31 elétrons, 31 prótons. 31 número atômico. São sinônimos, tá? Então, a C também está correta. Letra D. Um átomo neutro, de novo, átomo neutro é prótons e elétrons iguais. Ao perder 3 elétrons, mantém inalterado seu número atômico. Correto. Quando ele perde elétron ou ganha elétron, você não vai ter mudança no número atômico. O número de prótons ele continua o mesmo, tá? Lembra que o número de prótons ou o número atômico é o que vai identificar o elemento. Então, a D também está certa. Um cátion com carga mais 3. Lembra lá que cátion é quando ele perde elétron, né? Então, um cátion com carga mais 3, 47 elétrons e 62 nêutrons, tem número de massa igual a 112. Então, vamos ver aqui, eu tenho um cátion qualquer, não sei qual, mas a carga dele é 3+, né? 3+ ou mais 3. Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons.
Perdeu 3 elétrons e ficou com quantos? 47. Então pensa, antes de perder, ele tinha quantos? Ele perdeu e ficou com 47. Você perdeu R$3 e ficou com 47. Quanto é que você tinha antes? 50. Esse vai ser o seu número atômico, o número de prótons. Então, 47 elétrons, né, e 62 nêutrons. Para eu descobrir a massa, é só eu fazer a soma. Prótons mais nêutrons realmente vai me dar uma massa 112. Então, realmente, essa também está correta. A resposta é a letra B, porque ele pede a falsa. Questão 2 da UERJ. Um sistema é formado por partículas que apresentam a composição atômica 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. Então, eu tenho lá um sistema que tem só partícula, onde no núcleo eu tenho 10 prótons, na eletrosfera 10 elétrons, né? E 11 nêutrons também lá no núcleo. Nesse sistema foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica. O número de prótons, gente, é um número que identifica o meu elemento. Se eu mudo esse número, eu mudei o elemento. Então, para isso ser puro, eu tenho que adicionar uma partícula que tenha necessariamente 10 prótons no seu núcleo. Não interessa a quantidade de nêutrons, não interessa a quantidade de elétrons. Se eu olho a letra A, ele me diz 21 prótons. 21 prótons não é a mesma partícula que tem 10 prótons, tá? Na letra B, que é a nossa resposta, ele fala, ó, o núcleo tem 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Ele mudou aqui o número de nêutrons, não tem problema. O que me interessa é o número de prótons, isso que identifica a minha partícula. Na letra C, 11 prótons, também não pode ser porque é diferente de 10. 20 e 11 também não podem ser, tá? Então aí letra B. Na questão da PUC, ó, o trítio, o deutério e o hidrogênio são. Isso aqui eu estou usando para a gente ver alguns conceitos, tá? Porque na última aula a gente viu os isótopos. O que são isótopos? São espécies que têm o mesmo número de prótons. E aí o hidrogênio é um camarada que ele tem 3 isótopos. Ele tem 3 espécies com o mesmo número de prótons, que é o que fica embaixo. Só que o hidrogênio com massa 1, a gente chama de hidrogênio, que é esse primeiro aqui. O hidrogênio com massa 2 é o deutério, que é esse camarada aqui, que a gente chama. E o hidrogênio com massa 3, a gente chama ele de trítio. São os únicos isótopos que têm nomes diferentes, tá? Todos os restantes a gente chama pelo mesmo nome, né? O oxigênio tem 3 isótopos também. Sei lá, o cálcio, seus isótopos são chamados de cálcio. Só o hidrogênio que a gente vai diferenciar no nome, tá? Então, o hidrogênio, massa 1, o deutério, massa 2, e o trítio é o hidrogênio com massa 3. O que eles são entre si? Ó? Isótopos. Por que são isótopos? Porque o número de prótons é igual. Esse número que fica embaixo, ó, que é o número de prótons, que é o número atômico, é o mesmo. E o que diferencia neles? A massa. Por que a massa diferencia? Porque o hidrogênio com massa 1 quer dizer que ele tem 0 nêutrons no seu núcleo. Ó. Massa menos prótons vai me dar 0. Massa menos prótons, quantos nêutrons tem o deutério? Somente 1 nêutron no seu núcleo. E o trítio, massa menos o número de prótons, vai me dar um total de 2 nêutrons lá no seu núcleo, tá? Então, aí a resposta é a letra E. As questões, ó, não se confundam aqui, tá? Elas estão fora de ordem porque eu peguei uma lista e montei com o que eu achava interessante para vocês, tá bom? Mas são em torno de 11 ou 12 exercícios. Esse da UF. Antigamente a UF ela não era pelo Enem, né? Ela tinha o próprio vestibular dela. Então, é legal para a gente ver essas questões, ó. Alguns estudantes de Química, avaliando seu conhecimento relativo a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisaram as seguintes afirmativas. Então, vamos ver se é verdadeiro ou falso, tá? Primeiro, átomo isótopo. Ó, o que é isótopo? Prótons iguais.
são aqueles que possuem o mesmo número atômico. O número atômico é o número de prótons, né? E número de massa diferente. Então a 1 está correta. A gente acabou de ver isso na questão anterior, né? O número atômico, que é o número de prótons de um elemento, corresponde à soma de prótons e nêutrons negativo. A soma de prótons e nêutrons não é o número atômico, é o número de massa. Então a 2 está errada. 3. O número de massa de um átomo em particular é a soma de prótons com elétron? Também não, é a soma de prótons com nêutron. Massa é P mais N, prótons mais nêutrons. O elétron você não soma a massa, porque ele é tão pequena que a gente despreza a massa do elétron. Então a questão 3 também é errada. 4. Átomos isóbaros. Isóbaros, olha o A aqui, ó, te mostrando. A massa que é igual, somente a massa. Então átomo isóbaro. Átomos isóbaros são aqueles que possuem um número atômico diferente e mesmo número de massa? Correto. Só a massa vai ser igual, tá? Isótopo, só prótons vai ser igual. Isoeletrônico, só elétron que vai ser igual. Então aqui ele diz para mim que isóbaro, a massa vai ser igual e diferente do número atômico. Certíssimo. 5. Átomos isótonos. Olha o N aqui te dizendo. O que vai ser igual? Nêutrons. São aqueles que apresentam um número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons, certinho. Então as certas aí é 1, 4 e 5, tá? Questão 21 também da UERJ. Eu amo questão da UERJ, tá? A UERJ até hoje, o vestibular é dela, não é pelo Enem. E nos últimos anos a gente observou questões simples assim, né? Porque isso aqui é uma questão simples para a UERJ, tá? Ela tá voltando com esses vestibulares mais conceituais, essas questões mais fáceis. Então, vamos ver aqui, ó. A figura a seguir foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no seu estado fundamental. E estado fundamental quer dizer o quê? Quer dizer que o átomo está neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Se ele fala que é estado fundamental, eu tenho essa condição, prótons igual a elétrons. Ah, Luciane, se for diferente, prótons diferentes de elétrons, aí eu vou ter um íon. Se ele ganha elétron, é ânion. Se ele perde elétron, é cátion. Então, o estado fundamental, prótons e elétrons são iguais. Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, que é esse daqui, tá? E aí, o que acontece? Aqui tem uma informação que a gente não aprendeu a ver ainda, que é olhar a tabela periódica. Então, numa questão dessa, numa prova minha, eu vou dizer para você que o lítio, ele tem a massa 7 e o seu número atômico é 3. Isso eu vou te dar como informação, tá? Como aqui é uma questão de vestibular, você deveria olhar a tabela periódica, que sempre vem anexado uma tabela periódica nas provas. Só que a gente está começando agora, né? Primeiro ano. Então, tabela periódica, a gente vai, se Deus quiser, ver nas próximas aulas, tá? Por hora, eu vou te dar essa informação. O lítio, ele tem 7, que é o seu número de massa, que vem em cima, e o número atômico 3, que é o que vem embaixo. São 3 prótons. Então, vamos olhar as informações. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número D. Vamos lá. Aqui no cantinho da questão, ele me dá uma legenda. Quer dizer o seguinte, a bolinha preta é um elétron, a bolinha cinza é nêutron e a bolinha branca são os prótons. Quantos prótons esse camarada tem que ter? Ó, eu tô vendo aqui que o número de prótons é igual a 3. Então, quantas bolinhas brancas eu tenho que ter? 3. E onde ficam essas bolinhas brancas? No núcleo. Então, a bolinha branca aqui tá certo. Então, o número de partículas, se bem que eu estou fugindo da questão, mas o número de prótons aqui na figura tá correta, porque são 3 bolinhas brancas. Beleza. Quantos nêutrons eu tenho que ter? Bom, nêutron é massa menos o número de prótons. A massa é 7. O número de prótons é 3. Isso vai me dar um número de nêutrons igual a 4. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 nêutrons no núcleo. Se você somar P com N, vai dar 7, ó. Soma esse total aqui, você vai ver que são 7 partículas no núcleo. Então, nêutrons no núcleo está correto. Partículas no núcleo também está correto, que são 7. Ao todo, são 7 partículas no núcleo. Elétrons por camada. Nas próximas aulas,
acredito que o próximo bimestre já vai entrar com distribuição eletrônica. E aí a gente vai aprender a distribuir os elétrons no átomo. O átomo ele é exatamente assim, ó, ele tem camadas, tá? Igual uma cebola cortada. No meio tem várias camadas. Então, primeira, segunda, terceira camada. E aí a gente vai ver que a primeira camada, ela aguenta até 2 elétrons. Então, nessa primeira camada aqui, ó, só tem um elétronzinho. O erro está exatamente aqui, em elétrons por camada. Ah, Luciane, não tinha como eu saber isso agora. Claro que não. Eu tô te dizendo, eu tô usando essa questão só pra gente conceituar como é que fica o átomo, tá? Agora na letra D, ó, partículas na eletrosfera. Quantas partículas eu tenho que ter na eletrosfera? Ele disse que o átomo está no seu estado fundamental, então prótons e elétrons são iguais. Se são 3 prótons, são quantos elétrons? 3 também. Quantos elétrons eu tenho aqui no desenho? 1, 2, 3. A quantidade de partículas na eletrosfera está correta. O que está errado é elétron por camada, que a gente vai aprender na frente, que é distribuição eletrônica. De novo, só usei a questão para mostrar para vocês como é que fica esse arranjo dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, tá? Mais uma questão, ó, da PUC. Eu tenho aqui um íon x menos 1. Eu vou te desenhar aqui, ó, x menos 1. Se é negativo, eu sei que é ânion. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Nossa, mãe. Ânion. Se é menos 1, é um ânion monovalente. Ai, gente, eu não vou conseguir escrever isso. Monovalente, tá? Se eu falo que é um ânion bivalente, é menos 2. Ânion trivalente, é menos 3, tá? Mas aqui é um ânion monovalente. Estou adicionando informação na questão, tá? Então, eu tenho um íon x menos 1 que tem 18 elétrons. Então, esse cidadão aqui, esse camarada, o número de elétrons dele é 18. E 20 nêutrons. Então, vou só anotar aqui para eu poder raciocinar com vocês, tá? 20 nêutrons. Portanto, o elemento X tem... Olha só. Quando ele falou para mim que é X menos 1, esse menos 1 quer dizer que ele ganhou um elétron. Negativo é porque ganha elétron. Ganhou quantos? Ganhou um elétron. Ganhou um elétron e ficou com 18. Quanto que ele tinha antes de ganhar um elétron? 17. Você ganhou R$1 e ficou com 18 reais. Quantos reais você tinha antes? 17. Então você tem que pensar no átomo no seu estado neutro. No seu estado neutro, ele deveria ter 17 prótons e 17 elétrons. Só que ele ganhou 1 e ficou com 18. Para você achar o número de prótons, você vai fazer o raciocínio contrário. Ah, ele ganhou 1 e ficou com 18? Antes de ganhar e ficar com 18, tinha 17, que é o número de prótons. Então, já achei o número de prótons dele. Então, aqui eu já sei que é a letra A, né? Porque o número atômico é 17. Número atômico 17. E a massa é 38? Não, porque a massa é P mais N. Se P é 37 e N é 20, então de massa eu vou ter 37, tá? Cuidado com essa questão, é certa de prova, tá? Questão 18, do mesmo jeito, ó, um cátion de carga mais 3. Não sei quem é o elemento, mas eu sei que a sua carga é mais 3. É um cátion trivalente. Cátion porque é positivo, trivalente porque é 3, né? Possui 10 elétrons. Então, esse cidadão aqui, essa espécie tem 10 elétrons. O que essa carga quer dizer? Carga mais 3 quer dizer que perdeu 3 elétrons. Perdeu 3 elétrons e ficou com 10. Quanto que tinha antes de perder? Pensa você em dinheiro. Você perdeu R$3 e ficou com 10. Quanto que você tinha antes de perder? 13. É o seu número de prótons. Então, ele tinha 13. Se tivesse no estado fundamental, que é P igual a E, aqui seriam 13 elétrons também. Só que ele perdeu 3, ficou com 10. Cuidado que aqui o raciocínio é contrário. Então, esse cátion tem um número atômico 13, 10 elétrons e 14 nêutrons, né? Então, vou anotar aqui, ó, número de nêutrons, nossa, igual a 14. Qual vai ser a sua massa? Ele quer o número atômico é o número de prótons, né? Eu já achei que é 13. E o de massa. Para eu fazer a massa, é só eu somar.
Então, aqui vai me dar 27, porque é P mais N. 13 com 14, 27. Cuidado que ele quer respectiva, hein? Então, é na ordem que é pedido. Primeiro número atômico, 13. Segundo número de massa, 27, letra D. Próxima. A espécie Mn, que é o manganês. O manganês, aqui você também deveria olhar a tabela periódica, que a gente vai aprender depois, na frente, como que olha a tabela periódica, tá? Mas aqui, ó, olhando nessa informação do manganês, ele me dá o 55. O que você tem que saber? Se esse 55 tá em cima, ele é a massa, tá? Se ele viesse embaixo, ele seria o número de prótons, mas ele já vem lá em cima. E a carga aqui dele é mais 3. O que essa carga quer dizer? Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, aqui eu tenho um cátion. Ele não é estado fundamental, é um cátion. E aí, para eu saber o número de prótons, eu tenho que olhar a tabela periódica. Luciane, a gente não aprendeu isso ainda. Sim, então eu vou dizer para você. O número de prótons desse camarada, que eu consultei aqui agora, é 25. Seu número atômico é 25. Então, aqui, ó, eu já sei que não é 27, tampouco 53. É 25, então só pode ser 25 prótons. Agora, quantos nêutrons ele vai ter? Se a massa, que é o que está em cima, é P mais N, então eu vou jogar o P para o outro lado. N vai ser massa menos P. Massa, que é o 55, menos P, vai me dar 30 nêutrons. Então, o número de nêutrons igual a 30. Então, aqui já dá para matar, ó, 25, 30. E elétron? Elétron depende, ó. Lembra que eu tenho que olhar a carga aqui em cima. Tem carga positiva. Positiva é porque perdeu o elétron. Aí você pensa assim, ó, se não tivesse essa carga, ia ser 25 prótons, 25 elétrons. Perdeu 3. 25 menos 3, quantos elétrons eu tenho? 22 elétrons. Então, aqui, ó, letra D também, tá? Próxima. Considere as representações genéricas das espécies. Parará, barará, barará. É correto afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de nêutrons são... Nêutrons são isótonos. Então, eu tenho que ver aqui qual é a quantidade de nêutrons de cada uma dessas espécies e ver quem é igual, né? Então, aqui, ó, nêutrons vai ser massa menos prótons. 16 menos 8 vai me dar 8. Aqui, 17 menos 8. Número de nêutrons aqui, 9. Aqui, 17 menos 7 vai me dar um número de nêutrons igual a 10. Até agora eu não tenho ninguém isótono, né? 8, 9 e 10, todo mundo diferente. E aqui, 16 menos 7 vai me dar 9 também. Então, agora eu achei os isótonos. Quem é isótono? Isótono, Y e Z mais 2. Então, tem aqui a opção Y e Z mais 2, letra D de novo. Só que, vamos supor que eu te peça o número de elétrons. Como é que você ia fazer o número de elétrons? A questão não pede, mas só para a gente poder exercitar. Vamos fazer aqui desse primeiro, ó. Quantos elétrons tem o elemento X? Elétron sempre depende se tiver ou não carga. Tu tem que olhar aqui em cima, ó. Olhei aqui em cima. Não tem carga. Então, prótons e elétrons são iguais. Se aqui é 8 prótons, aqui vão ser 8 elétrons. O Y, a mesma história, ó. Eu não tenho carga lá em cima. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Não são 8 prótons aqui? Então, vão ser 8 elétrons. No elemento R, né, no íon R, eu já tenho carga. Carga menos 2, ou 2 menos. Negativo quer dizer que ele perdeu, perdão, ao contrário. Negativo quer dizer que ele ganhou o elétron. Eu tenho um ânion. Então, se ele ganhou o elétron, quantos elétrons ele vai ter? Bom, se não tivesse carga, seria 7, 7. Mas ele ganhou 2, então eu vou ter 9. E o contrário, ó, no elemento Z. Carga positiva aqui em cima, ó, carga mais 2. Mais 2 é porque perdeu o elétron. Então, se é 7, aqui eu tenho 5 elétrons. Mas não é isso que a questão me pede. Ó, se você olhar,
Os dois primeiros... Perdão. Os dois primeiros, eles são isoeletrônicos. O número de elétrons é igual. Continuando. Eu tenho uma tabela. Eu tenho a espécie 1, 2, 3 e 4. E aqui o número de prótons, elétrons e nêutrons de cada uma. Com base nesses dados, é correto afirmar que... Vamos lá. Com base nesses dados, é correto afirmar que 3 e 4 são espécies neutras. Quando ele fala espécie neutra... Eita, nós! Quando ele fala espécie neutra, ele quer dizer que prótons e elétrons são iguais. É estado fundamental. Vamos ver. No 3, eu tenho 9 prótons, 9 elétrons. Beleza, é estado fundamental, espécie neutra. Agora, no elemento 4, eu tenho 8 prótons e 10 elétrons. Isso não está neutro. Então, aqui, ó, a A está errada. A B, 2 e 3 possuem 19 partículas nucleares. Partículas nucleares é a soma de prótons e nêutrons. É a massa, né? A massa são as partículas que estão no núcleo. São as partículas nucleares. Prótons e nêutrons, vamos ver. O elemento 2, prótons mais nêutrons vai dar 9 com 10, 19. O 2 está certo. Agora o 3, eu tenho 9 prótons e 9 nêutrons aqui. 9, tô somando o elétron aqui, né? Então 9 com 10 também são 19. Então aqui, ó, 2 e 3 também estão corretos. Letra B. Vamos ver por que a C está errada. 1 e 4 possuem número atômico igual a 18. Número atômico é o número de prótons. O elemento 1, seu número atômico é 8. E o elemento 4, seu número atômico também é 8. Não é 18, tá? O número atômico está errado isso aqui. Não é 18, é 8. O elemento 1 e 2 pertencem ao mesmo elemento químico. Para pertencer ao mesmo elemento químico, ele tem que ter igual o número de prótons. 1 tem 8, mas o elemento 2 tem 9 prótons. São diferentes os números de prótons, né? Então, eles não pertencem ao mesmo elemento químico. A D está errada, tá? Então, realmente aqui a resposta é a letra B. Então, gente, bons estudos. Qualquer coisa, manda lá no Teams, tá? Beijo.